Vamos lá, meus queridos, mais um encontrozinho. Vocês vão perceber, galera, que a gente vai começar a ampliar um pouco o escopo do nosso canal. A gente está tendo agora um concurso muito importante, concurso da Receita Federal. Aliás, vários concursos estão aparecendo. Então, além desse nosso ensejo de ajudar, de, enfim, tentar fazer aí a galera do Enem e dos vestibulares alcançar aí o seu objetivo, nós vamos também ajudar o pessoal que está fazendo concurso público. Então, a galera que está aí fazendo para Receita Federal ou estudando até mesmo, né, para legislativo, controle, enfim, tudo, né? A gente vai buscar pegar aí as questões de estatística, matemática financeira, raciocínio lógico matemático, né? Mantendo, né, claro, dentro da parte de ensino médio, o Enem e a matemática, né? A gente já resolveu toda a prova de 2021 do Enem de física. Eu estou buscando agora, a gente vai pegar a prova de 2022 também de física. E é isso, galera. Sem mais enrolações, vamos cair dentro, que essa aí é nossa, tá? Eu vou fazer uma bateria, galera. Eu peguei o edital da Receita, no caso, que eu estou usando como base porque é o edital mais recente, mas a FGV tem repetido um pouco os editais, assim, os tópicos, né, dentro. Então, a ideia aqui é que a gente vai pegar algumas questões que estão compreendidas no edital, tanto de auditor quanto de analista, vai dissecar, vai resolver a questão com bastante calma, bastante serenidade, tá? A ideia é a gente botar no YouTube para quem, de repente, tem um pouco mais de dificuldade nessa parte de exatas, né? Eu vejo que a galera tem muito, né, nas aulas que eu dou, o pessoal ainda tem bastante dificuldade, todo mundo está deslanchando ali em direito, está mandando bem, né? Acaba tendo mais facilidade, mas matemática, realmente, a parte de matemática, a parte de exatas, fica gerando um pouco mais de dificuldade. Bom, galera, dito isso, vamos lá, sem mais delongas, vamos resolver nossas questõezinhas, beleza? Vamos lá, só, questãozinha aí, BGE, nível superior, analista censitário, métodos quantitativos. Uma vez concluída a etapa de críticas de dados relativa a um conjunto de registros obtido através de uma pesquisa de campo, inicia-se o trabalho de tabulação e elaboração de gráficos. Durante as análises, algumas variáveis surgem como destaque. 1. Número de indivíduos por faixa etária. 2. Percentuais do nível de escolaridade. 3. Pares de valores de consumo e renda. Portanto, os tipos de gráfico considerados adequados a serem empregados em cada caso são, respectivamente, olha, essa aqui é boa para a gente dar uma recordada aí, né? Nos gráficos, de maneira geral. Esse tipo de questão a FGV gosta dela, até pela natureza mais, como é que eu posso dizer? Uma natureza mais acadêmica, de fato, da banca, né? Assim, a FGV, a própria Sebrasp, né, em função da UNB e tal. Então, eles têm uma natureza um pouco mais acadêmica. E eu acredito que isso acaba vindo um pouco mais para cá, então vem esse tipo de questão mesmo, né? É comum, não é muito incomum. Então a gente vai dar uma passada nas opções, ver os tipos de gráfico que ele apresenta, e a partir dos gráficos a gente vai dando uma recordada. Então vamos nessa, ó. O primeiro gráfico que ele traz ali pra gente é o gráficozinho de colunas. Só não entendi porque o rapazinho aqui já está querendo fazer um triângulo. Calma, meu jovem. Né? Ó, gráfico 1, colunas. Cara, como é que são os gráficos de colunas, né? Na verdade, galera, o gráfico de colunas, ele é genericamente, né, falado de gráfico de barras, né? Quer dizer, o gráfico de coluna é o subconjunto, né, dos gráficos de barras. Por quê? O gráfico de barra a gente pode ter apresentado da seguinte maneira, né? Ou, né, você tem lá um gráficozinho, né? Quer dizer, o eixo Y fala uma coisa, o eixo X outra, e aí em cima, né, desse gráfico, ele vai lançando ali nas colunas barras verticais, né? Então com essa carinha aqui, ó, tem uma barrinha ali, outra barrinha cá, né? Outra botar uma menorzinha aqui assim, né? E assim por diante, né, galera? Esse aqui seria um gráfico de coluna de fato. Mas lembra, né, que o gráfico de barras, genericamente, ele pode ser barras tanto verticais, né, que é o caso desse que a gente apresentou, como horizontais, né? Então a gente poderia ter também um gráfico mais ou menos com essa carinha aqui, né? Sem problema nenhum. Ó, pimba, pimba, e aí coluninhas assim, ó, pra cá. O desenhozinho fica feinho, né, gente? Mas acho que dá pra entender um pouco a ideia, né? E aí pra cá, opa, já tá transformando uma caixinha ali, né? E botar um menorzinho pra cá. Pronto. É isso, né? Então lembrando, isso aqui são todos gráficos de barras, beleza? Só que o que a gente representou aqui, né, na vertical, a gente costuma dizer que é o gráfico de coluna, e na horizontal é barra horizontal mesmo, ou simplesmente barra, beleza? Então tranquilo. Outro que ele cita aqui, eu tô passando o olho aqui, galera, e a ideia é falar de todos, né? Gráfico de linha, ele manda ali pra gente, né? Então vamos dar uma recordada aqui, né? 2, linha. E aí, como é que é o gráfico de linha? Na verdade, galera, o gráfico de linha lembra muito um gráfico cartesiano mesmo, né? Assim, o que a gente está acostumado a ver por aí, né?
Então, a ideia é que a gente vai ter ali os pares, né? E você vai juntar os pontos. Então, por exemplo, você tem aqui, ó, pimba, pimba, né? E aí, por exemplo, você tem um pontinho aqui, outro pontinho cá, outro pontinho acolá. E aí o gráfico de linha é justamente a junção, né? Junçãozinha, pimba, pimba, algo mais ou menos assim, né? Então você vai juntando os pontos, né? Esse seria o gráfico de linha. Outro que ele fala ali, setores, né? Então bota para cá para a gente lembrar, 3. Ixi, foi de azulzinho. Mas não pode, porque tem que ser preto, é verdade, gente, é verdade, né? Então vamos botar aqui, ó, 3 setores. Esse gráfico aqui teve uma época que estava super na moda, né? Que é o gráfico também que o pessoal chama de gráfico pizza, né? Gráfico pizza. Ah, mas por quê? Ué, galera, o nome já está dizendo, né? Que ele parece uma pizza. Então são os setores, né? Como se fossem as fatias das pizzas. Então, algo mais ou menos, tá, gente? Não xinga o tio, não, né? Ó, fazer mais. Olha, até que ficou bonitinho. E a gente tem, por exemplo, né, um setorzinho para cá, outro setor para cá, né? E aí a gente fala lá, ó, esse setorzinho aqui corresponde, sei lá, a pessoas que comem espinafre, né? Tô supondo, ou melhor, que tem como vegetal preferido espinafre, algo do tipo. Esse setorzinho aqui são as pessoas que comem alface e aí por diante, né? Então são gráficos de setores, justamente é isso que ele traz para a gente, né? Mais um que ele traz ali nas opções, queridos, são cartogramas, né? Então bota aqui, ó, 4 cartogramas. Esse aqui, galera, eu vou realmente pedir a devida vênia a vocês, porque não é muito fácil de fazer, né? Porque um cartograma, na verdade, seria um gráfico relacionado a um mapa, né? Então imagina que a gente tem, por exemplo, né, o mapa. Nossa senhora, mas ó, galera, aquele esquema, né? Bem professor de geografia mesmo, né? Mapa do Brasil ali, né? Virou até um triangulinho ali perfeito. E aí você tem, sei lá, aqui em Brasília, né, mais ou menos por aqui, você tem o Rio de Janeiro para cá, e aí o cara fala, sei lá, aqui vou fazer um cartograma relacionado ao volume de chuvas. Uma coisa nesse sentido, né? Então estaria relacionado a mapa, né? Vou botar aqui para vocês lembrarem. Né? É só lembrar de cartografia, né? Acho que lembra um pouquinho. Bota lá, mapa. Né? Mais um que ele deu pra gente, ó, barras, a gente comentou ali, setores de novo, linha com beleza, então é isso, tá? Então vamos voltar ali pro nosso enunciado e lembrar o que ele está pedindo pra gente, né? Ó, ele pede aqui, o primeiro gráfico tem que ver o número de indivíduos por faixa etária, o segundo gráfico, percentuais do nível de escolaridade, e o terceiro aqui, pares de valores de consumo e renda. Olha, galera, esse primeiro aqui, por exemplo, número de indivíduos por faixa etária, a gente até poderia tentar forçar um pouco a barra nos setores, né? Mas de fato o linha e o cartograma não faria muito sentido, beleza? E aí com isso em mente, a gente já poderia tirar, ó, linha, por exemplo, não faz muito sentido. Vocês não entendem por quê, queridos? Porque assim, eu teria o número de indivíduos por faixa etária. Então, se eu fosse fazer um linha, eu vou apagar isso depois, tá? Porque não faz muito sentido, mas sei lá, vamos botar 0, né, para recém-nascido, enfim, poderia botar na origem, mas só para vocês entenderem a ideia, né? 10, 20, 30, enfim. E aqui o número de indivíduos, né? Sei lá, 10, imagina que aqui está em milhões, tá? Gente, estou só carteando aqui mesmo, né? 20, 30, né? Algo nesse sentido. E repara que, por exemplo, com recém-nascido, vamos supor que a gente tem 30 milhões, né? Então estaria um ponto para cá. Aí, sei lá, 20 anos, né? Sei lá, estaria aqui 10 milhões. E, sei lá, com 10 anos ou com 30 anos, não sei, tá aqui, né? E aí repara, galera, que para você montar um gráfico em linha aqui não vai fazer muito sentido, porque a ideia do gráfico em linha é você montar pares ordenados, que tem algum tipo de um fluxo de relação aí de crescente ou decrescente, né? Aqui fica uma coisa meio perdida. Se você fosse ligar os pontos, quer dizer, ficaria uma coisa mais ou menos assim, cara, meio. Acho que nem faz muito sentido, né? Fica um negócio meio estranho e tal, acaba fechando a figura geométrica ali. O gráfico de linha, como eu representei aqui ao lado, a ideia é, por exemplo, né? Você pegar, sei lá, a renda de uma pessoa eu já vou dar a resposta, né? Enfim. Mas você pode pegar ali, galera. Enfim, vou pelo lado da resposta mesmo. Pares de valores de consumo e renda, que é o que o cara fala, né? Então você pegar aqui, por exemplo, né? A galera que tem 10 mil reais, ela consome ali, 2 mil reais, sei lá. E aí por diante, né? Então repara que você vai ter ali, de fato, uma relação que tende a crescer, né? Tende a respeitar ali o gráfico cartesiano. Beleza?
Então realmente não faria muito sentido para a questão de linha. Então a gente pode tirar essa linhazinha ali que eu já até risquei ao lado, né? O gráfico de setores, galera, acho que dá até para forçar um pouco a barra, né? Mas também não ficaria muito bom. Eu vou desenhar aqui para vocês entenderem por que não ficaria muito bom. Quando ele fala de número de indivíduos pela faixa de escolaridade, quando você bota aqui eita, que virou um ovinho aqui. Mas vamos supor, né, que a gente bota aqui. Esse gráfico está mais associado ao seguinte, ó, é como se a circunferência inteira fosse os 100%, né, e cada setorzinho representa um pedacinho, né, desses 100%. Então, sei lá, por exemplo, esse caso que eu botei aqui, né, vamos supor que esse ângulo aqui é 120 graus, o total é 360. Né, então eu sei que 120 em 360 é um terço. Quer dizer, eu sei que esse pedaço aqui seria 33%, aproximadamente, né, do total. Né, e esse outro ladinho aqui seria em torno de 67%. Né, é essa a ideia. Então, no gráfico de setores está muito relacionado a essa questão de percentual, de fato. Né? E eu acho, galera, que eu já indiquei um pouco a resposta, né, em torno disso, agora que a gente deu uma lembrada, mas vamos só capturar aqui a ideia, né, de como é que ficaria e como é que aparece. Né? Aí vem um pouquinho também do conceito de leitura de vocês, galera. Enfim, isso aparece em muito aqueles quadros digitais mesmo de site de notícias, né? Enfim, não vou dizer nomes, mas a ideia é, por exemplo, quando você monta lá um gráfico de número de indivíduos por faixa etária, né? Aí você tem lá o plano cartesiano, né, mais ou menos, nem sempre eles botam o plano cartesiano, na verdade não precisa, mas aí você tem lá, por exemplo, de 0 a 10, aí de 10 a 20, de 20 a 30, e assim por diante, né? E aí nessa faixa, por exemplo, eu tenho, sei lá, 15 milhões, né? Aí lembra que o gráfico estaria em milhões. Aí, pô, nessa faixa aqui de 10 a 20, eu tenho, sei lá, 10 milhões, né? De 20 a 30, aí, pô, já é a galera mais taluda ali, mais gente. Aí eu tenho lá, sei lá, 20 milhões e assim por diante. Então realmente faz sentido, né? Essa primeira opção aqui, essa izinho, a gente botar esse gráfico de barra. Assim como no segundo caso, né, no 2is aqui, ó, I, faria sentido também a gente pegar essa questão do percentual do nível de escolaridade. Porque eu peguei uma população lá, né? 100% da população. Que aí seria, vamos supor, tá, gente? 200 milhões de pessoas, né? 200 milhões. Aí, pô, o que eu sei tô supondo, tá, gente? Mas vamos supor que 50%, né? Eu sei da população semi-analfabeto. Galera, eu não tô falando que é Brasil, não tô trazendo a realidade, é só pra vocês entenderem como é que isso ficaria, né? Então, ó, 50% é um setor, digamos assim. Aí aqui seria, sei lá, semi-analfabeto, por exemplo, né? Aí, pô, eu sei que 25% tem ensino médio. Então eu traço aqui, ó. Aqui tem 25% ensino médio. E assim por diante. Então repara que faz sentido realmente usar o gráfico pizza, o gráfico de setores. Beleza? E por último, galera, ele fala aqui, né, pares de valores de consumo e renda. Então repara que a ideia, né, a tendência, digamos assim, é você esperar que quanto maior a renda, né, maior o consumo do indivíduo. Né, assim, de maneira geral. Então se você pusesse aqui, né, consumo, né, por renda, né, algo nesse sentido assim, repara que daria para imaginar que eu tenho, por exemplo, tá, um gráfico que vai crescer com o tempo. Né? Então alguma coisa mais ou menos assim, ó, sei lá, quando eu ganho 10 mil, né, eu tendo a ter um consumo ali de, galera, eu vou botar mais ou menos, tá, 5 mil ali. Consumo que eu digo de supérfluos, né? Gastos não essenciais, digamos assim. Né? Porque no final das contas acaba que 10 mil é consumido 10 mil, 2 mil, 2 mil. Se você ganhar um salário mínimo, é o próprio salário mínimo, assim. A verdade é essa, né? Mas aí você vai começando a ficar mais ricão, gente. Ó, ganha 50k. Caraca! O cara que ganha 50k, ele já começa a guardar mais, né? Ele começa a ter mais poupança. Então, de repente, esse cara aqui já tem um consumo um pouco menor. Apesar de ser bem maior, ó, repara, aumentou 5 vezes aqui, que vai aumentar bastante também. Mas repara que de repente o cara já está economizando mais, então ele no lugar vai gastar 20k, né? E aí o cara que ganha 100k, né? Pô, o cara já está num limiar de consumo ali bem grande, cara. Então ele gasta só, por exemplo, 30k, né? Então 30 aqui. E aí, a ideia do gráfico de linha é que você poderia juntar, né? Isso aqui, né? Montando aqui, ó. Realmente daqui para cá a gente teve uma inclinação bem maior, agora daqui para cá é menor. E a ideia é essa, galera. A ideia é você ir montando tal, e sacando assim, qual gráfico seria melhor encaixado ali. De fato, assim, uma questão ela é bem teórica e acaba ficando um pouco mais
Eu acho que questões com cálculo são mais fáceis de explicar, né? Mas essas questões teóricas também são muito importantes. Eu resolvi escolher justamente pegar essas questões um pouquinho mais cabeludas para a gente lembrar quais são os tipos de gráfico e dar uma revisada que eu acho que é importante para ir na nossa prova da Receita e todas as provas aí que estão aparecendo de concurso, não só da FGV, como de Sebrasp, FCC e tudo mais, né? Às vezes vem com essas questõezinhas assim que você vê, né? De prima assim, parece ser relativamente tranquila de resolver, não teve uma conta, não teve nada, mas muita gente acaba se perdendo, de repente confunde, né, o que seria barra com o que seria setores, o que seria linha e tal, enfim. Então fiquem ligados, né, é uma questão que de fato, a princípio, não inspira muita desconfiança, mas tomem cuidado se aparecer esse tipo de questão na sua prova. Beleza, queridos? Então continue seus estudos, arremata aí, ó. Até breve.